Vamos iniciar o estudo do livro, que já estamos a estudar há algum tempo. E ela é a primeira, portanto, o Livro dos Espíritos. Ela é a obra primeira, o marco inicial da doutrina espírita, o Espiritismo. Ela nos fala da imortalidade da alma, da natureza, dos espíritos, de suas relações com o mundo material e das leis morais. Fala-nos também da vida presente e do futuro da humanidade. É um livro que nos esclarece a todas as coisas, que esclarece o porquê de estarmos aqui, de onde viemos e para onde vamos. São perguntas feitas por Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Ele as faz aos espíritos superiores, com a colaboração de vários médios em vários pontos do mundo. Estamos na parte segunda do Livro dos Espíritos, com o título Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. Estamos no capítulo 1, capítulo 1 dos Espíritos, com o subcapítulo Anjos e Demónios. Este capítulo termina hoje só com uma pergunta, a pergunta 131, que tem uma resposta bem longa. E depois, na segunda hora, passaremos ao segundo capítulo, tão interessante como todos aqueles que têm sido dados até agora, que o título é Encarnação dos Espíritos. Vamos saber então porque é que encarnamos. Então, vamos à pergunta 131, e o título é, como disse, Anjos e Demónios. Todos nós temos muito medo do demónio? Não, já não temos, pois não. Então vamos lá. Há demónios, isto é a pergunta que Allan Kardec faz aos espíritos. Há demónios no sentido que se dá a essa palavra? E os espíritos respondem: se houvesse demónios, eles seriam obra de Deus. E Deus seria justo e bom, criando seres infelizes, eternamente voltados ao mal. Se há demónios, é no teu mundo inferior e noutros semelhantes que eles residem. São esses homens hipócritas, esses homens refere-se à humanidade, é claro, não é? Que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo, e que pensam ser-lhe agradáveis pelas abominações que cometem em seu nome. A palavra demónio não implica a ideia de um espírito mau, a não ser na sua acessão moderna, porque o termo grego daimon, de que ele deriva, significa gênio, inteligência, e se aplicou aos seres incorpóreos, bons e maus, sem distinção. Os demónios, segundo a significação vulgar do termo, seriam entidades essencialmente malfazejas e seriam, como todas as coisas, criação de Deus. Mas Deus, que é eternamente justo e bom, não pode ter criado seres predispostos ao mal por sua própria natureza e condenados pela eternidade. Se não fossem obra de Deus, seriam eternos como Ele, portanto, como o próprio Deus. E nesse caso haveria muitas potências soberanas, portanto, haveriam mais do que um Deus, o Deus do mal e o Deus do bem. A primeira condição de toda a doutrina é de ser lógica. Ora, dos demónios, no seu sentido absoluto, falha neste ponto essencial, que na crença dos povos atrasados, que não conheciam os atributos de Deus, admitindo divindades malfazejas, também se admitissem os demónios, é concebível. Mas para quem quer que faça da bondade de Deus um atributo por excelência, é ilógico e contraditório supor
que ele tenha criado seres votados ao mal e destinados a praticá-lo perpetuamente, porque isto negaria a sua bondade. É certo que nós também tememos o diabo porque as próprias religiões nos fizeram acreditar nele, não é? E nós, ainda ignorantes de tantas coisas, temíamo-lo, sim, temíamo-lo. Mas, nessas épocas, e com certeza, infelizmente, ainda haverá religiões que assim pensam, não havia também o desenvolvimento científico que hoje já há. E nós fomos evoluindo também, vamos compreendendo que há coisas que, acreditando nós na bondade de Deus, olhando para a sua criação, fazendo uma pequenina, muito pequenina análise, digamos-lhe assim, de toda a sua criação, como é que um Deus que faça um planeta de tanta beleza ia criar criaturas sempre más eternamente? É um contrassenso, não é verdade? Então, os partidários do demónio apoiam-se nas palavras do Cristo. E não seremos nós que iremos contestar a autoridade dos seus ensinos, dos ensinos do Cristo. Que desejaríamos ver mais no coração do que na boca dos homens. Mas estariam bem certos do sentido que Jesus, atribuía à palavra demónio. Nós sabemos que Jesus muitas das vezes falava por parábolas, não é? E também havia as alegorias próprias das mentes para que se pudesse acreditar em determinadas coisas. Ainda hoje isso se faz também, não é? Mas não podemos tomar as coisas ao pé da letra. Então vamos continuar com a resposta que os Espíritos nos estão dando. Eu vou repetir esta pergunta, mas estariam bem certos do sentido que Jesus atribuía à palavra demónio? Não se sabe que a forma alegórica é uma das características da linguagem? Tudo o que o Evangelho contém deve ser tomado ao pé da letra? Não pode ser tomado ao pé da letra, porque Jesus na época falou de acordo com as mentalidades do povo, não é? E então teria que falar de forma a que eles compreendessem alguma coisa, ou que até temessem alguma coisa, ou que até despertassem para alguma coisa. E então Jesus falava por parábolas, porque sabia que assim era a forma melhor deles entender. E eles que possivelmente seríamos nós. Mas Jesus também nos disse, na sua ascensão, que nos enviaria, ou que pediria ao Pai que nos enviasse o Consolador, aquele que nos viria esclarecer das coisas que nós na época não estávamos a conseguir compreender. Portanto, ele, ao falar daquela forma, era a forma própria para a época, mas ele sabia que haveria de vir um tempo em que nós nos abriríamos para outros conhecimentos e por isso nos enviaria o Consolador, que não é nada mais, nada menos do que a doutrina dos Espíritos. Eu trabalhei numa biblioteca e, por várias razões, precisei de ir aos depósitos, onde estavam vários livros. E eu nunca vi, de religião nenhuma, tanto livro e tanta revista que falasse o Espiritismo. Ninguém imagina as coisas que há a começarem a ser entregues na Biblioteca Geral da Universidade desde 1857. Há uma série de revistas chamada Revista Espírita de Estudos Psíquicos, que andam por lá perdidas, que é pena. Algumas consegui catalogá-las, digamos assim, de forma a que elas não ficassem tão dispersas. De outras religiões
Vi as suas Bíblias, pouco mais me veio à mão. Portanto, é uma doutrina, é das doutrinas que foi mais estudada e que continua a ser mais pesquisada e mais analisada. Então, voltamos à continuação da resposta dos Espíritos. Então, eu repito novamente a pergunta. Tudo o que o Evangelho contém deve ser tomado ao pé da letra? Não queremos outra prova além desta passagem. Logo após esses dias de aflição, isto é uma passagem evangélica, logo após esses dias de aflição, o sol se obscurecerá e a luz não dará mais a sua luz. As estrelas cairão do céu e as potências celestes serão abaladas. Em verdade vos digo que esta geração não passará antes que todas essas coisas se cumpram. Não vimos a forma do texto bíblico contrariada pela ciência no que se refere à criação e ao movimento da Terra. Vimos, a Terra não foi criada em 7 dias, não é? Portanto, já há aqui contradições. E não é o Sol que se movimenta em torno da Terra, é o contrário. Portanto, a ciência vem-nos trazendo a verdade das coisas e ela está continuando a trazer-nos essas verdades, que pouco a pouco nós vamos também ter capacidades para as compreendermos. E continuando com a resposta, não pode acontecer o mesmo com certas figuras empregadas pelo Cristo, que devia falar de acordo com o tempo e a região em que se achava? O Cristo não poderia ter dito conscientemente uma falsidade. Se, portanto, nessas palavras há coisas que parecem chocar a razão, é porque não as compreendemos ou as interpretamos mal. Os homens fizeram com os demónios o mesmo que com os anjos. Da mesma forma que acreditaram na existência de seres perfeitos desde toda a eternidade, tomaram também os espíritos inferiores por seres perpetuamente maus. A palavra demónio deve, portanto, ser entendida como referente aos espíritos impuros, que frequentemente não são melhores do que os designados por esse nome, mas com a diferença de ser o seu estado apenas transitório. São esses os espíritos imperfeitos que murmuram contra as suas provações e por isso as sofrem por mais tempo, mas chegarão por sua vez à perfeição quando se dispuserem a tanto. Então, todos nós chegaremos à perfeição quando nos propusermos a trabalhar nesse sentido. E acho que todos nós estamos a trabalhar nesse sentido. Trabalhamos devagarinho, não é? Porque também não temos forças para muito mais. E estamos no nosso degrau ainda. Portanto, cada um estará trabalhando ao seu jeito, mas devemos sempre trabalhar neste sentido. Poderíamos então aceitar a palavra demónio com esta restrição. Mas como ela é agora entendida num sentido exclusivo, poderia induzir em erro, dando margem à crença na existência de seres criados, especialmente para o mal. A propósito de Satanás, é evidente que se trata da personificação do mal sob forma alegórica, porque não se poderia admitir um ser maligno lutando de igual para igual com a divindade, e cuja única preocupação seria a de contrariar os seus desígnios. Como o homem necessita de imagens e figuras para impressionar a sua imaginação, pintou os seres incorpóreos como formas materiais dotadas de atributos que lembram as suas qualidades ou defeitos. Nós ainda não gostamos de olhar ali para o Jesus. Gostamos, sentimos-nos bem, não é? Olhando para Jesus ou até para uma imagem de Nossa Senhora e de outros santos e de outros anjos. Nós gostamos porque são coisas bonitas e isso faz com que nós, como somos ainda pequeninos, nos consigamos ligar um bocadinho mais à divindade. Foi assim que os antigos, querendo personificar o tempo, deram-lhe a figura de um velho com foice e uma ampulheta. Uma figura de jovem, nesse caso, do tempo, seria um contrassenso, porque o tempo já é muito velho.
O mesmo se deu com as alegorias da fortuna, da verdade, etc. Os modernos representaram os anjos, os espíritos puros, numa figura radiosa, com asas brancas, símbolo de pureza. Satanás com chifres, garras e os atributos da bestialidade, símbolo das paixões baixas. O vulgo, portanto, todos nós, o vulgo que toma as coisas ao pé da letra, viu nesses símbolos entidades reais, como outrora vira Saturno na alegoria do tempo. Portanto, isto faz-me lembrar, quando eu era miúda, eu acreditava em lobisomens, porque a minha avó, que era da Beira Baixa, contava histórias incríveis de lobisomens. E eu gostava imenso de ouvir aquelas histórias. E acreditava mesmo que havia os lobisomens. Hoje já não se fala nisso na aldeia, já passou de moda. Mas nós acreditamos nas coisas que as pessoas mais antigas nos contavam e que elas ouviam também. Mas a minha avó, como era uma pessoa muito alegre, tornava-se muito engraçado tudo quanto ela dizia. Então, termina aqui a resposta à pergunta 131 e concluímos com este estudo que Deus é soberanamente justo e bom. Criou-nos a todos iguais, simples e ignorantes, e para todos estabeleceu a mesma meta, a perfeição, que será conseguida com a liberdade que Ele nos deu, o livre-arbítrio. Mas deu-nos também responsabilidade. Colheremos o que semearmos, o que fizermos. Jesus nos diz no seu Evangelho: faz aos outros o que gostarias que te fizessem a ti. E Miramês nos diz ainda, porque sempre vamos buscar um pouquinho a Miramês, ao espírito Miramês. E ele diz-nos que a doutrina dos espíritos, que revive o cristianismo, afirma e reafirma a não existência dos demónios tal pintados por mentes sem compreensão e por almas que desconhecem a bondade divina. Os demónios nos quais podemos crer moram dentro de cada criatura, que ainda não pôde eliminá-los. Eles se chamam ódio, inveja, ciúme, maledicência, orgulho, egoísmo e outros tantos que proliferam na sociedade, que ainda desconhece o Cristo, quem tem o céu no seu coração, que tem a consciência tranquila pelo cumprimento dos deveres, somente cria e vê as coisas que existem dentro de si. Chama-se isto a lei dos reflexos. Então, que possamos perceber que Deus não criou anjos desde o princípio, nem demónios, espíritos ignorantes, para todo o sempre. Deus criou-nos com o seu infinito amor para a perfeição, enviando-nos Jesus para que em tudo o seguíssemos. E termina este momento, esta palestra, esta pequena palestra.